Queridos, nós estamos ainda estudando um pouquinho sobre ética cristã, né? E vimos que existe um padrão estabelecido pelo mundo e que todos nós, de certa forma, formamos os padrões morais, os padrões éticos. E que só existe uma solução para que nós possamos viver de uma maneira moralmente correta, que é adequar a nossa visão ética àquilo que o próprio Deus revelou. Uma vez que se fôssemos tentar harmonizar a sua visão ética com a minha e vice-versa, nós estaríamos perdidos, nós nunca chegaríamos a um consenso. Aquilo que para você é certo, talvez para mim não seja, aquilo que para mim é certo, para você também não, e vice-versa. Então nós nunca chegaríamos a um denominador comum. Por isso, então, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus libertador, estabelece um padrão de ética e até mesmo de uma aplicação desse padrão ético no nosso dia a dia. E o melhor modo e o modo correto de se fazer as coisas é, então, adequar a minha visão ética à vontade de Deus e você, de igual forma, adequar a sua visão ética ao padrão de Deus, para que nós, em obediência ao Senhor, possamos, então, cumprir com aquilo que o próprio Deus espera de nós. Se a sociedade tivesse consciência do temor a Deus e da revelação de Deus, mesmo ainda sob o pecado, certamente a nossa vida em sociedade, nossa vida familiar, nossa vida de relacionamento seria muito melhor do que, infelizmente, aquela que nós temos vivido e temos experimentado. Porque, infelizmente, as pessoas não temem a Deus e já há um tempo já tiraram o Deus da sua vida, tiraram o Deus dos seus relacionamentos, tiraram o Deus das suas instituições e, consequentemente, saíram de debaixo do governo do Senhor, e isso tem trazido implicações éticas para todos nós. A partir, então, dessa conclusão, nós começamos a estudar o padrão ético de Deus, sintetizado nos chamados 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. E aí já começamos a trabalhar e estudar com isso. Semana passada nós já iniciamos. Eu vou passar aqui os slides que nós já mencionamos. E deixa eu já chegar aqui no slide próprio. Eu acredito que é o slide número 18, Samuel, para você colocar aí também na transmissão. Nós vimos a semana passada, né, sobre o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 138, quais são os deveres exigidos no 7º mandamento, e terminamos então tratando desses deveres exigidos, e hoje vamos iniciar a pergunta de número 139 do Catecismo Maior de Westminster, que diz assim: quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Então vamos lá, vamos relembrar primeiro qual é o 7º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso de número 14. Não adulterarás. Né? E a perspectiva da moralidade de Deus é que tais mandamentos, como parte da lei moral, né? Mesmo que estava atrelada à lei de Deus, mas há uma divisão entre lei cerimonial, lei civil e lei moral. Aquilo que está aqui em voga como lei moral é algo que permanece até os dias de hoje, ainda é um padrão ético que Deus estabelece, não para salvação, mas como demonstração da minha gratidão, do meu temor, da minha reverência, da minha obediência ao nosso Deus. Portanto, pesa sobre todo aquele que teme a Deus e ama a sua palavra, o cumprimento dessas posturas. E para cada mandamento existe um princípio moral por trás, e nós já mencionamos aqui que do 7º mandamento, o princípio moral é justamente a preservação da família, a preservação do matrimônio, a preservação da pureza sexual do homem, da mulher, num ambiente que o próprio Deus estabeleceu para ser digno de honra, como diz Hebreus capítulo 13, verso 4, que o matrimônio seja digno de honra, bem como o leito sem mancha, o leito sem mácula, sem adultério, sem sujeira.
né? E aí, então, já vimos que exigem alguns deveres e que o não adulterarás não se aplica literalmente e tão somente ao fato de ter prática de relação ilícita com uma pessoa que não seja o meu cônjuge. O não adulterarás, ele engloba algo muito maior. Ele traz princípios morais que me conduz não só à própria prática do adultério em si, mas tudo aquilo que tange aos pecados da impureza, ou da promiscuidade, ou da prostituição. E o próprio Cristo, né, quando trata disso lá em Mateus, apresenta uma visão da aplicação do sétimo mandamento, que o simples fato de olhar com desejo, né, com intenção impura, já caracteriza ou se constitui a quebra do sétimo mandamento. Nós vemos também que um dos objetivos que a palavra do Senhor nos apresenta do casamento ou do matrimônio é como um instrumento para evitar a imoralidade, a promiscuidade, né, a prostituição e todas as outras práticas que estão aí atribuídas à quebra do sétimo mandamento. Então nós vimos aí os deveres exigidos, vimos a questão de buscar uma vida sacra, uma vida piedosa, uma vida tanto na ação quanto nas palavras, nos pensamentos, para que não venhamos cair na prática da quebra do sétimo mandamento. É lógico que a lei moral tem o objetivo, como toda parte da lei, né, mostrar, calar a boca de todo mundo e mostrar que todos nós somos pecadores. E à medida que nós vamos estudando sobre os 10 mandamentos, a gente vê o quanto nós realmente carecemos da graça de Deus, e se não fosse a obra de Jesus, então não teríamos condição de alcançarmos, em hipótese alguma, a salvação de Deus. Mas não é pela dificuldade em satisfazer a vontade de Deus que nós devemos, então, viver uma vida de prática pecaminosa. O apóstolo Paulo, em Romanos, mesmo nos ensina isso. Não é porque nós temos dificuldade e que a graça que nos garante a salvação que vamos permanecer na vida de pecado. Já que a graça superabunda o pecado, já que toda vez que eu peco a graça de Deus, então vamos viver em pecado. Ele diz, de modo nenhum, muito pelo contrário, que nós lutemos para vivermos uma vida de santidade ao Senhor. Então vamos lá, seguindo aqui o texto do Catecismo Maior de Westminster, né, que é uma dos nossos símbolos de fé, que apresenta agora no formato de perguntas temas relacionados à nossa confissão de fé. Então vamos lá, quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres, que nós estudamos semana passada, está disponível aí no nosso playlist no YouTube, além desses deveres exigidos são, e aí nós dividimos por tópicos. Primeiro, o que é proibido? O próprio adultério. Você é casado, então é proibido você manter relação com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, com aquele que você tenha a aliança do matrimônio. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa questão do adultério e da própria fornicação, que nós já fizemos essa distinção, explicando cada um desses termos, né? O adultério mais relacionado à prática entre casados e a fornicação entre solteiros, mesmo que voluntariamente, né? Mas não estando debaixo da aliança matrimonial. Então, os namorados, ou mesmo que não sejam namorados, os ficantes, sei lá, hoje em dia tem um monte de situação, né? Namoridos, né? O que quer dizer? Meu namorido. O que é namorido? É que nós não casamos, mas moramos juntos. Então, nós estamos namorando, mas moramos juntos. Então, vocês são fornicadores, não tem namorido. Na visão bíblica, isso é fornicação. Então, eu sou o fornicador. Só que aí você fala um negócio, você fala, meu Deus, que intolerância. Mas, biblicamente falando, se a pessoa não é casada e está vivendo junto, ela está vivendo em fornicação. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que essa situação da relação sexual fora da aliança matrimonial
é algo muito sério diante de Deus. E em Coríntios ele vai apresentar o fato daquele que em fornicação se unia à prostituta. E ele vai dizer o seguinte: você não sabe que quando você mantém relação sexual com alguém, você se torna uma só carne com ela? Porque o casamento, propriamente na visão bíblica, é o coabitar. É o manter a relação sexual. Esse é o casamento. Então, quando você mantém relação íntima com alguém, você está se tornando uma só carne. Na perspectiva bíblica, você está casando com essa pessoa. E se ela não é o seu cônjuge, então significa que você está cometendo adultério, se porventura um dos dois são casados, ou fornicação. Então, esse pecado é proibido. Irmãos, eu sei que existe uma série de situações que o nosso Estado, na nossa lei humana, miserável, corrupta, acaba, às vezes, forçando algumas situações, né? O próprio sistema de manutenção de pensão ou de aposentadoria, às vezes é um instrumento para conduzir as pessoas a viverem de uma maneira ilícita. Né? Mesmo porque, na perspectiva bíblica, nós não tínhamos o cartório. Né? Isaac e Rebeca não foram no cartório fazer o casamento para depois tal. Qual que foi o casamento de Isaac e Rebeca? Houve um acordo entre as famílias. Rebeca aceitou se casar com Isaac. Então ela foi até o encontro de Isaac. Ele tomou Rebeca, levou para a tenda da sua mãe, coabitou com ela. Pronto, casou. E a partir dali aquilo se transforma num voto, né? Ou num estado agora de matrimônio, de casamento. Então, independente de ter a lei ou não, o casamento sempre é válido, ou a união sempre é válida. Né? E aí, por conta disso, nós temos algumas situações que aí levam discussões éticas, que é, por exemplo, vamos pegar uma situação. A mulher ficou viúva e pegou a pensão do marido, porque ela nunca trabalhou, sempre foi do lar, aquela coisa toda, nunca pagou INSS. Aí o marido bateu as botas, né? Beleza, pelo menos deixou a pensão, porque era um traste miserável, né? Não cuidava dela como deveria, pelo menos deixou a pensão. Aí o que acontece? Essa mulher pelo menos deixou a pensão. Ótimo. Aí, seguindo o padrão, inclusive bíblico, que diz que o apóstolo Paulo, as viúvas, né, foram deixadas novas, que se casem novamente, que constituem família, tarará. Aí essa jovem senhora resolve se casar. Aí o que vai acontecer com a pensão dela? Perdeu a pensão. E aí, pastor, mas é extremamente necessário para manutenção. Ela não tem nenhuma profissão, ela nunca trabalhou, foi do lar. Como que nós vamos fazer um negócio desse? Veja, uma lei humana acaba servindo de um instrumento para conduzir a pessoa a uma prática que não deveria ser daquela forma. Né? E a gente sabe que os grandão dão um jeito no negócio, né? Só quem sofre é o povo mesmo, né? Por exemplo, filha de general nunca casa, velho. Porque a pensão é vitalícia enquanto ela não for casada. Ela já casou com 3, 4, tem 200 filhos, mas nunca foi no cartório e regularizou a situação, porque senão ela perde a mamata de um salário de pensão de um militar aí, por exemplo. Agora, se o direito é receber a pensão como filha, o que o Estado, ou pelo menos que o legislador deveria pensar?
Eu não posso ser instrumento para conduzir a pessoa a viver de uma maneira ilícita. Então, uma lei justa deveria, então, se é direito da mulher receber a pensão, então que receba, mesmo que ela caia de novo. Ué. A gente fica bancando um monte de bandido aí, que fica recebendo dinheiro aí, à torta direita aí, sem merecer nada. Rebeldes, loucos, que fazem, aí depois entra na justiça, recebe lá a indenização do Estado e fica mamando na teta do governo o resto da vida? Certamente não seria regularizar a situação dessas mulheres que mudaria a realidade financeira dos nossos tributos, mesmo porque elas continuam recebendo, porque elas só não se casam no cartório e têm a vida lá com o namorido, né? É o pai dos meus filhos. Ele é seu esposo? Não, ele é o pai dos meus filhos. Nós já estamos juntos há 50 anos. Mas ele é só o pai dos meus filhos, porque eu não posso casar, porque se eu casar eu perco a pensão que eu herdei do meu pai, que era general, sei lá, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, por aí vai. Veja, a lei humana forçando uma situação de confronto à lei divina, ou a perspectiva da moralidade de Deus. E aí entra o conflito ético. O que uma moça crente deveria fazer? Mas é fácil? Não é fácil. Não tem isso. Isso é mais comum do que a gente imagina. Ou pessoas que acabam não assumindo nem nenhum tipo de relacionamento, mas que fica vivendo de encontros para manter essa situação. Então, veja, o legislador acaba sendo um instrumento para gerar uma situação de imoral na perspectiva da moralidade bíblica. Agora, diante dessa situação, desse amparo, nesse conflito ético, aí é difícil? Difícil. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Se você ama mais o recurso, ou se você ama mais o testemunho em relação à palavra de Deus. Não estou falando que é fácil, mas o padrão que pelo menos se espera. Agora é fácil fazer um negócio desse? Não. E aí entra a paz de Cristo, né? Seja o árbitro em vosso coração, porque você não tem nenhuma proibição bíblica no sentido de que um casamento só é oficial na visão de Deus se foi no cartório. Não onde que na Bíblia diz? Não diz. Só que a Bíblia diz que você tem que honrar as leis dos homens. Dai a César, que é de César. Então aí cria, como você não tem nada explícito, cria um conflito ético. E aí, como conflito ético, você vai ter que determinar o que vai fazer. E aí você pensa assim, e a igreja? O que a igreja fala? A igreja fica em cima do muro com as 4 patas grudadas no rufo. Aquele gatão que gruda assim com as 4 patas no rufo, pode ventar, pode chover, cair granizo, o bicho está ali. Arrepiado, mas não desce do muro de jeito nenhum. E aí você tem discussões nos Supremos Concílios, você tem digé, você tem não sei o quê, mas acaba jogando na consciência de cada um. Então, seja a paz de Cristo, você acha que está errado, então você resolve. Se você acha que você está em paz com Cristo apesar dessa situação, então siga feliz com a vida. Uma vez que a igreja também deveria assumir o seu lado ético aí nessa postura. Tem decisão fácil? Não tem. Vai agradar todo mundo? Não tem. Mas você tem que assumir. Então veja, é só um dos probleminhas éticos relacionados à questão do 7º mandamento. Ou, se o dinheiro é tão importante assim, como diz Jesus, se faça eunuco
por causa do reino. Não case, não tenha nenhum tipo de relação com ninguém. Ah, pastor, não estou disposto a isso. Então você vai ter que chegar num momento, você vai ter que fazer uma escolha. Ou então fazer um movimento para que o legislador possa rever essa situação. Porque a legislação é que está conduzindo à prática ilícita. Se a legislação permitisse, a gente evitaria um monte de situações. Ah, mas faz isso que é justamente para não pagar a pensão. Meu amigo, a pessoa vai continuar recebendo porque ela não vai regularizar. Não diminui em nada o valor da pensão. A pensão continua sendo paga. A única coisa que acontece é que a pessoa vai ter que viver na informalidade marital. Se existe essa possibilidade. Né? E o governo deveria ser instrumento, ou pelo menos o legislador deveria ser instrumento para evitar esse mal-estar social. Porque cria um mal-estar social. Ou não cria? O que você acha? Todo dia a gente te vê, você morando lá com o fulano morando com você. Aí você pergunta, é seu marido? É e não é. Porque se você fala que é, aí, então você está casado, você não tem direito mais à pensão. E aí, como fica? Olha que situação. Conflito ético. E aí, então, você tem que tomar uma decisão na perspectiva bíblica. Ou, pelo menos, a igreja deveria usar os meios, os instrumentos comuns, porque essa é uma situação que está cada vez mais comum dentro da igreja, e a igreja, como instituição, deveria entrar, pelo menos, com uma petição ou uma proposta para que alguém da bancada evangélica lá pudesse apresentar, pelo menos, um projeto de lei nesse sentido. Porque você evita colocar irmãs, geralmente só irmãs, né, porque é só a mulher mesmo que perde. Então, há uma situação de prática ilícita dentro da visão bíblica. Os irmãos conseguem observar aqui o tamanho de um probleminha? Aí você fala assim, não, pastor, tudo bem, ela fica lá, recebe a pensão, união estável, não tem problema nenhum. Mas e diante do testemunho e diante daquilo que a palavra de Deus diz? É um casamento reconhecido pela palavra de Deus? Sim ou não? Mas só o casamento que é no cartório, que é reconhecido por Deus? Na visão bíblica, o que é um casamento? Não é estar junto? É uma perspectiva da lei. Sim, essa é uma exigência. Ou, por quê? Porque ela entende, qual que é a visão da igreja? Primeiro que o matrimônio respeita a questão da legislação do país em específico. Então, se, no caso do Brasil, tem uma legislação que o matrimônio é mediante a um contrato reconhecido em cartório. Então, a igreja, ela exige, antes de fazer a cerimônia religiosa, a confirmação da relação com César, vamos assim dizer. Se não tem, ela pode fazer o casamento religioso com efeito civil, mas em obediência às leis do país. Não se tem relação, por exemplo, fazer uma cerimônia religiosa de alguém que não está relacionado dentro da legislação. Né? Mas aí o que acontece? Vamos pensar então nessa situação, já que a gente está tratando da questão ética. Uma moça é membro da igreja. O pai morre e deixa a pensão para ela. Ela é membro da igreja. Aí, ela não casa para não perder a pensão. Só que ela entra em uma relação
monogâmica com alguém debaixo, inclusive, da bênção familiar dela. O que a igreja deve fazer? Aplicar disciplina nela por quê? Por adultério? Que de certa forma cai na mesma prática, né? O termo aí pode ser. Ela fala, pastor, e aí é o seguinte, eu vou perder tudo. E aí? Quem vai cuidar dela? Quem que vai ser a manutenção dela? Aí o cara morre. Casou com o cara morre. Ela fica viúva, sem pensão e sem nada. Isso, mas é isso mesmo. Eu quero fomentar essa discussão ética. É fácil você simplesmente, bater o martelo? Não, mas o padrão ético vai seguir um critério dentro da visão bíblica. Se o governo me colocou essa situação de que a pensão é só para a mulher antes dela, se ela nunca casar, e que força uma possibilidade de uma prática ilícita na visão bíblica, a mulher cristã ela vai ter que fazer uma escolha. E ela vai ter que correr esse risco. E aí que ela então vai ter que pensar se vale a pena casar ou não. Ou como diria, c'est la vie, como diriam os franceses, c'est la vie, é a vida. Se eu quero agradar ao meu Senhor ou se eu quero satisfazer as minhas necessidades, eu vou ter que ter uma escolha. Não, mas eu quero a manutenção. Pois não, Márcio? Tem projeto aí, ó. Financeira dela, que permanece a pensão que ela tinha. Entendi. Tá. Então, é projeto de lei. Mas veja, um mecanismo correto para se organizar é isso. Agora, dentro da prática hoje, qual que seria a visão da igreja? A visão de manter o testemunho ético, por mais difícil que seja. Por mais complicado. Agora, a igreja ela tem que estar ciente da responsabilidade que ela está assumindo, exigindo isso da prática dos membros. Vamos imaginar essa situação. A moça, então, que tinha pensão, resolve abrir mão da pensão porque ela vai casar. Ótimo. Aí ela fica viúva. E agora ela fica sem renda. Aí ela entra naquele esquema da viúva, verdadeiramente viúva, que a igreja tem que fazer o que com ela? Tem que manter essa mulher. Ou arranjando um marido para ela, se ela for jovem, ou sustentando essa mulher. E aí a igreja tem que se preparar para isso, para sustentar. Agora o que acontece geralmente com a igreja? Minha irmã, vou estar orando por você. Puxa, que luta, hein? Que luta, hein? Ei. Que Deus te abençoe. Geralmente é isso que a igreja faz também. Mesmo porque, se você traz para a liderança da igreja a ideia da manutenção de uma viúva, os membros torcem o nariz. Ou não torce? Que a igreja agora vai ficar bancando a viúva só porque o marido morreu e ela já tinha uma pensão e ela abriu mão da pensão? Meu amigo, cada um com seus problemas, velho. Não é isso que vai acontecer? Então veja, a nossa ética muitas vezes exige uma postura, mas quando tem um ônus dessa postura também, aí a gente não quer agir da postura cristã. Então, a gente tem que ter uma moralidade bíblica em todos os sentidos. Agora hoje, dentro da igreja, a igreja tem feito o que com esses casos? Nada, vistas grossas.
Uhum. Sim, 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 claro. Sim. Que é, de certa forma, um princípio que não foge do princípio que a Bíblia nos apresenta. A única exigência que a Bíblia nos faz é averiguar se aquela pessoa de fato é verdadeira viúva. Agora, se ela tem filhos, se ela tem, esses são responsáveis pela manutenção dela. Se não tem, é verdadeira viúva, escolheu permanecer na viuvez, não está aí numa vida promíscua, numa vida de gafieira, de bailão da terceira idade toda sexta-feira, então tudo bem, então é uma amor piedosa, vive no sentido de testemunhar e servir do Senhor, então ótimo. Então a responsabilidade deveria ser da igreja. Agora, a igreja como instituição, ela não socorre nem as viúvas de pastores, irmãos. Então, mas isso aí é lá. Hoje em dia, o que a igreja faz por essa esposa, quando muito, é mandar uma nota de pesar pelo falecimento do reverendo. Quando manda. Nós vivemos isso. Eu tenho um amigo que, infelizmente, ele ficou um tempo sem a contribuição do INSS, justamente porque foi para uma igreja que não tinha condições de mantê-lo financeiramente. Ele é família, então ele teve que abrir mão disso para socorrer outras coisas. Pegou Covid e morreu de Covid. Aí deixa a esposa, 2 filhos, sem direito algum à pensão, porque não pagava o INSS. E a igreja ora, o que a igreja pode fazer? Nós vamos orar por ela. Manda lá uma nota de pesar. Mas não só hoje, desde o Israel antigo, esse padrão está lá. Agora, mesmo assim, nunca resolveu todos os problemas. Mesmo porque, imagine, uma mulher com filhos pequenos, mãe sola, numa situação, né, de viuvez, tendo que socorrer e suprir toda a casa, sendo que, na verdade, a igreja deveria ser um instrumento moral para esse tipo de assistência. E não faz. E, meu irmão, não vai mudar. Primeiro, porque a igreja ela não se prepara para isso. Ela nunca tem recursos para isso. Né? E segundo, porque isso não mexe com a perspectiva de moralidade na igreja. A igreja acha que isso é normal. Fazer o quê? Aconteceu, né? É fácil ser viúva? Com criança pequena, não? Não é, né? Então. Comunidade, né? Comunidade, cuidavam. Né? Eles viviam numa perspectiva, o que é de um é de todo mundo, e se precisar socorrer, vamos socorrer. Havia, né? Agora, havia também esse princípio de que as jovens casavam novamente, né? Então, para manutenção e tudo mais. Então, e para criar os filhos e tal. E com homens crentes dentro da comunidade, dentro da situação. Mas veja, irmãos, não é um assunto tão simples. E não é tão simples, inclusive, colocar o princípio moral em prática. Porque é fácil você fazer um tipo de uma guerra, uma caça às bruxas, né? Irmãs que não estão casadas, não sei o que não estão, porque tem que fazer.
Você tem que ter um processo de ensino moral, de uma perspectiva também não só da cobrança, mas de todo o sistema para amparo da exigência da moralidade. É aquilo que eu já falei aqui, a gente está voltando a tratar de moralidade bíblica pensando na geração que vem por aí, porque tem muita situação que a igreja já faz há anos, imoral, e que você vai ter que, de certa forma, colocar aí meio que debaixo da bandeira do, irmãos, vamos tolerar mais um pouquinho, para que na próxima geração a gente resolva. E para resolver, primeiro tem que estar na nossa consciência coletiva aí daquilo que realmente é a vontade de Deus nesse princípio. Para que a gente ensine os nossos filhos, para que eles não entrem numa situação dessa, para que eles estejam cientes disso e para que eles possam glorificar a Deus também nas suas decisões relacionadas à vida sentimental. Né? A partir do momento que a gente desprezou o matrimônio, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, e a igreja começou a tolerar práticas que é fornicação, mas a gente dá um outro nome bonitinho, o divórcio como sendo um negócio natural, ou a postura de violência doméstica como sendo algo que tem que ser aceito e tem que aguentar, fazer o quê? Então, a partir do momento que a gente começou a tolerar algumas práticas pecaminosas dentro do contexto de manutenção da família e do relacionamento conjugal, não tem como jogar fora a colheita, nós vamos ter que colher. Nós plantamos, agora nós vamos ter que colher. Pastor, mas vai ter que colher esses frutos amargos? Vai, nem se for para servir de adubo para outra geração, mas nós vamos ter que colher esse fruto amargo. E é por isso que a gente precisa, mais uma vez, voltar a tratar de moralidade. Porque cristianismo refere-se à prática. Não adianta você ter um conhecimento teológico se esse teu conhecimento teológico não gerar uma prática condizente com o padrão da santidade do próprio Deus. Tudo bem? Então, pecados proibidos, né? O adultério, a fornicação, o rapto. Você fala, nós estamos aqui no contexto do século XVII, mas até pouco tempo atrás era comum esse negócio, né? Na igreja lá de Pitangueira, né? Os pais do reverendo Osmar, uma vez conversando, falaram, não, eu roubei a mulher, eu roubei. Eu fui lá falar com o sogro, né? Ele ficou dando rolo, eu combinei com ela, falei, hoje de madrugada eu vou passar aqui, você pula na garupa do meu cavalo e nós vamos embora. Fomos embora para Goiás. Rápido. Né? Ainda bem, casou, deu certo, tem filhos, tá lá. Mas quantos que acontece disso e que depois acaba largando e tal? Aí você fala assim, isso não acontece mais. Em 1999, nós estamos aí há 23 anos, não faz muito tempo, teve uma turma que achou que o mundo ia acabar no ano de 2000, né? Então o cara falou assim, meu Deus, vai acabar no ano 2000, eu não casei, tal. E aí eu tive um caso em Matão, de um casal que fugiu em novembro de 99, porque o mundo ia acabar em 2000, então vão fugir. Aí fugiram, sumiram para o meio do mato aí, ficou dezembro, virou o ano 2000 e não acabou. Aí acabou o dinheiro dos dois. Aí volta os dois, um na frente, outro atrás, para a família. Pô, nós fugimos, porque achou que o mundo ia acabar no ano 2000, não acabou, acabou o nosso dinheiro, e agora nós não casamos, nós estamos vivendo, como que nós faz? Aí a igreja, não era a igreja presbiteriana, a igreja foi e disciplinou o casal até que eles regularizassem a situação. E eles não queriam regularizar a situação, porque estava meio apertado financeiramente, aquela coisa toda. A igreja exigiu, mas também não ajudou. O que esses caras fizeram? Baixaram lá na igreja presbiteriana. Só aparece, quanto mais hora, mais assombração parece. Aí baixaram lá. Pastor, o senhor nos recebe. Qual que é a situação? Vocês vão casar? Não. Está em disciplina? Não. Então, fácil.
volta lá na comunidade lá que vocês fazem parte, a igreja que vocês fazem parte, reconcilia com a igreja, resolve o problema lá de vocês, aí depois vocês vêm aqui, eu recebo vocês numa boa, no mesmo dia com a carta de transferência. Aí saiu cuspindo marimbondo, pastor, aí igual o Zé Buscapé, né? Não dá nem para entender o que ele está falando, mas saiu falando mal pra caramba. Oi. A igreja, ela precisa ter um padrão mínimo de moralidade. Agora, a igreja dela, que exigiu corretamente a postura de casar, se eles não têm condição de casar, o que essa igreja tinha que fazer? Faz o casamento deles, pô. Faz o casamento religioso com efeito civil, que é mais barato. Ou então entra num processo para pedir um casamento comunitário, encaixa os caras num casamento comunitário que não vai pagar nada. Mas a igreja tem que fazer é fácil muitas vezes a igreja exigir uma moralidade se a igreja não dá nenhum caminho para que a pessoa se adeque àquela moralidade. E aí que está o princípio. A igreja ela precisa priorizar a santidade e a moralidade dentro da igreja? Sim. Mas naquilo que cabe a ela ser instrumento para facilitar isso, ela tem que fazer. Ela deveria trabalhar nesse sentido. Infelizmente, a grande maioria das igrejas não faz. Tudo bem? Então o rapto ainda existe de vez em quando. Né? O incesto, que nós já tratamos aqui também, a sodomia, que aqui é sinônimo de homossexualismo. Né? Hoje, as coisas vão acontecendo aos poucos. Né? Então, o adultério, até alguns anos atrás, era crime. Aí você descriminaliza isso, aí passa a ser carne de vaca. Né? Aí o divórcio era uma prática impensada dentro de uma sociedade que se diz cristã, aí você também transforma isso em carne de vaca. Aí a fornicação, que era um negócio absurdo, você muda de nome, chama de namorido e namorida, e vida que segue. E aí entra a ideia da sodomia, que você simplesmente põe como uma opção, né? Um desejo, uma opção, cada um faz o que quer, pronto, acabou. E aí então tenta tirar também essa ideia da prática pecaminosa. Não é quebra mais do 7º mandamento, é uma opção. E a igreja tem que aceitar. Todos. E pronto, acabou. Na nossa confissão de fé, nós ainda consideramos todas essas práticas como quebra do 7º mandamento, passível de disciplina eclesiástica para aqueles que são membros da igreja. Irmãos, se você não gosta de verde, torce para o Corinthians. Agora, não adianta você querer ser palmeirense, chegar lá na Mancha Verde e falar assim, eu vou fazer uma campanha aqui para mudar o nome, vai ser Mancha Rosa. O que os palmeirenses gentilmente vai falar para você? Pessoal da Mancha. Vai falar, meu amigo, você está no lugar errado, cara. Se você não gosta de verde, então você está no lugar errado. É simples. É só não se afiliar. Porque dentro do nosso grupo, está prescrito que o verde é a nossa cor. Ou chega um cara lá no Internacional, na torcida organizada do Internacional, e fala assim, gente, vamos pintar a sede de azul. O que os caras vão fazer com um cara desse? Vai pôr num espeto e pôr lá queimando. Aí, se você não gosta de vermelho, meu amigo, você gosta de azul, então você muda para o Grêmio. Vai lá para o Grêmio. Aí. Pronto. Ninguém vai ficar bravo que você mudou, virou a casaca. Agora, se você querer continuar na Internacional, querendo mudar a perspectiva da instituição, é a mesma coisa na igreja, cara. Você quer viver uma vida imoral ou dentro da sua nova realidade de prática sexual? Tudo bem. Chega para ele e fala, eu não quero mais.
peça a sua exclusão e vai viver a sua vida. Lembrando que quando de exclusão a pedido na igreja, é como se você estivesse, obviamente, negando toda a confissão de fé da igreja. E por isso que na nossa Constituição, aquele que pede exclusão, ou que solicita exclusão a pedido, se um dia ele resolve voltar a ser membro da igreja, ele tem que fazer profissão de fé de novo. Porque é como se ele fosse desligado do corpo. Tudo bem, mas você está ciente disso? Ó, pastor, eu tenho outras escolhas, tomei outra decisão, vou seguir a minha vida. Encontrei o Bernardo, o amor da minha vida, e vou seguir. Pronto, acabou, cara. Agora, não, eu vou fazer isso aqui, tem que mudar aqui. É a liberdade que qualquer instituição tem de ter os seus princípios, as suas crenças e a sua postura. E, inclusive, de, dentro da comunidade, ensinar que aquela prática é uma prática que é passível de disciplina eclesiástica, porque consideramos quebra do 7º mandamento. Enquanto sociedade, nós vamos conviver, respeitar, tranquilamente. Só que a partir do momento que a pessoa quer se tornar membro da igreja, de duas uma, ou ele deixa a prática, se arrepende, muda de vida, ou então, se não está afim disso, nem se afilie. Pronto. Assim a gente vive tranquilo com todo mundo. Aí. Então, é uma força, né? Quer forçar uma situação. Aí, meu amigo, e aí limita, inclusive, o que se pode pregar dentro do púlpito, né? Você não pode falar mais de sodomia, você não pode falar que isso é quebra do 7º mandamento, porque você está constrangendo as pessoas. Hã? Aí vai, e tem igrejas que já vão apoiar esse tipo. Sim, o Memorense, você tem vários. Né? E tem, inclusive, uma igreja que tem o nome de presbiteriana, né? Não vou lembrar agora. O pastor prega de terno rosa lá, uma figura, sério. E no Rio de Janeiro, eu não vou lembrar o nome. Inclusive, o primeiro casamento homossexual realizado no Brasil foi feito nessa igreja presbiteriana, lá no Rio de Janeiro, eu não vou lembrar agora o nome. Não sei se eu acho que é Unida. Inclusive, eu acho que é isso mesmo, igreja presbiteriana. A denominação. Nós temos a igreja local, dentro da igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana unida. Eu lembro que na época até criou uma certa situação, porque o nome da igreja lá em São Paulo é Igreja Presbiteriana Unida. Mas ela é filiada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí o cara registrou a denominação, Igreja Presbiteriana Unida, e uma das pregações é justamente todos, né? Só que o sistema de governo da igreja é presbiteriano. Então, por isso que recebeu o nome presbiteriano. Aquilo que eu brinco com vocês. Amanhã depois vocês podem encontrar lá, Centro de Umbanda Esotérico Presbiteriano. Porque o termo presbiteriano só refere que o sistema de governo daquela comunidade é através de pessoas eleitas pela própria comunidade que administra e gere toda a comunidade. Porque o presbiteriano não trata de nenhuma doutrina. Tá? Então, pode acontecer. Vai lá. Vamos lá, então, para sair na transmissão. Né? A Clarice está falando que o grande problema em relação a essa moralidade é que as pessoas não tratam mais isso como prática pecaminosa, e sim como uma prática de opção. Né? E aí ela cita 1 Coríntios 6, 9 a 11. Sim. Sim.
Então, na verdade, começa desde o capítulo 5, até tem algum lugar que eu ponho aqui, 1 Coríntios 5, que fala da questão da imoralidade. Né? Da imoralidade tal de ter incesto e tudo mais. E aí no capítulo 6, que está tratando mais de litígio, mas ele diz assim, a partir do verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, ou seja, aquele que pratica a impureza, a ideia aqui está em imoralidade sexual, nem idólatras, está aqui tanto o avarento quanto aqueles que adoram outros deuses, nem adúlteros, que aí engloba toda a prática aqui que nós estamos estudando, nem efeminados, e nem sodomitas, e aí você tem a distinção, né, que seria o homossexual ativo e o homossexual passivo. Né? Então, efeminados e os sodomitas. Efeminados, aqueles que, no caso, o homem que vive e tem relações como se fosse mulher, e o sodomita, o homem que mantém relação com outro homem, ou a pessoa que mantém relação com outra pessoa do mesmo sexo. Então ele trata das duas situações. Efeminados, sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, ou seja, o caráter transformador do Evangelho. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então veja, a comunidade dos crentes, ela não é fechada àqueles que deixam a prática que caracteriza a quebra de qualquer pecado. Mesmo porque se assim fosse, então eu não estaria aqui e nenhum de vocês estaria aqui. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós já andamos e quebramos alguns mandamentos. Todos, na verdade. Então, a igreja, ela não se constitui como uma comunidade de não pecadores. Não. Mas se constitui de pessoas que têm consciência disso e que hoje, lavados e purificados, justificados em Cristo Jesus, procuram viver uma vida de piedade, gratidão e santidade ao Senhor. E que para manter essa pureza da igreja não pode aceitar dentro do ambiente da comunidade que tais práticas que nós cometíamos anteriormente continuem a serem praticadas. Eu acho que isso aí é claro para todo mundo. Tudo bem? Sim ou não? Então ótimo. Então vamos caminhar mais um pouco aqui. Então sodomia e todas as concupiscências desnaturais. E concupiscências desnaturais? Como nós vimos lá em Levítico, né? Na semana passada. Homem com animais, não sei o quê, todas as coisas relacionadas a práticas imorais, desnaturais, que não estão condizentes com aquilo que Deus estabeleceu como sendo natural. Né? Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. Então esse é o padrão digno de honra, segundo a visão bíblica. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos ver esses textos que eu separei aí. Levítico 18. Levítico 18, de 1 em diante. Aí você tem todos os casamentos ilícitos, né? Que nós já lemos, inclusive na semana passada, falando aí das uniões abomináveis diante do Senhor, em especial aí o incesto, que é com os familiares, e a partir do verso 19, né? Vamos ler aqui do 19. Ele diz: não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante a menstruação, não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então todo o verso 22, né, também,
Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Então, nós vemos aqui as proibições de todas as situações de sodomia, de adultério, e principalmente com toda sorte de concupiscências desnaturais. Capítulo 19. Deixa eu ver aqui. Não, seria oferenda. Mata, tá? O 21, o Léo está perguntando se seria a questão do aborto. Mas não, é de criança nascida que é oferecida aos deuses. É o caso de Manassés, por exemplo. O rei Manassés, diz a Bíblia que ele fez sacrifício dos seus filhos a Moloque, né? Você fala assim, não, isso é impensável. Cara, ser humano, o pecado é complicado. Sempre existiram. Sempre existiram. O pecado não é progressivo, né? Quando houve a queda, você já está... É aquilo que eu costumo falar. No nosso HD já está todos os vírus relacionados a qualquer prática pecaminosa. Eu vou dar vazão a um ou outro se eu acessar aquele arquivo. E se alguém não me repreender, se alguém me incentivar, aí aquele negócio vai funcionar mais. Mas está tudo dentro da gente. Não já vai para o homicídio. Né? Então, o pecado não é progressivo na história da humanidade. A partir do momento que houve a queda de Adão e Eva, o pacote completo de todas as possibilidades do mal já está inserido no homem. E outra, já passa. A criança, ela não nasce numa perspectiva de progressão. Por isso tem criança que assassina. Né? Por isso tem criança que faz maldade com os animais. Quem que... não, mas é o contexto que ensinou. Ótimo. O contexto pode até ter dado um start, mas é uma situação que já estava nela. É nesse sentido que às vezes eu falo que a gente tem todas as práticas pecaminosas dentro de nós. Aí as situações vividas, as possibilidades, os gatilhos, os ensinamentos, os sofrimentos, as situações vividas vão servir de gatilho para que eu coloque para fora aquela prática que eu já sei, que está ali dentro de mim. E se eu não for instruído, discipulado e tudo mais, olha, a questão, por exemplo, do homossexualismo é a mesma situação. A gente encara, na perspectiva bíblica, como qualquer outro pecado. Da mesma forma que eu tenho que ensinar o meu filho que mentir é errado e eu tenho que confrontar essa estultícia dele, porque é natural dele mentir, qualquer outro pecado eu tenho que também, de certa forma, instruí-lo. Falar, isso é uma inclinação pecaminosa, só que você não pode dar vazão a isso. Porque se eu não tiver esse tipo de discipulado e de ensinamento, da mesma forma que ele pode se tornar um grande mentiroso, ele se torna, sei lá, um assassino, um roubador e qualquer outro pecado, dentro até mesmo da perspectiva sexual. Um abusador, um promíscuo, ou um sodomita. Né? Então faz parte aí dessa situação. Tudo bem até aqui, irmãos? Capítulo 19 de Levítico, verso 29. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e nem se encha de maldade. Você fala assim, mas sério? Será que tem algum pai capaz de enviar a filha para a prática da prostituição? Irmãos, isso acontece demais. E não é só lá no interior do Brasilzão, não. Cidade grande isso acontece também. Às vezes
entre o próprio ambiente familiar. O pai, para receber um favor de um parente, não sei o quê, tarará, tal. Oh, vai lá com o tio, vai lá com o primo. Então, o próprio pai acaba sendo um instrumento para gerar a própria promiscuidade e a tragédia para dentro da própria casa. Né? Ou o patrão, não, é o dono da fazenda, porque senão ele manda a gente embora. Quantos e quantos casos eu já tratei de aconselhamento, irmãos, e que acaba conduzindo a pessoa para a prática do homossexualismo, de que a família, para ter um benefício, seja do patrão, seja de alguém, conduz a criança ao abuso. Eu tratei de um caso de uma moça que os pais moravam como zelador de uma clínica odontológica e, em troca disso, o pai pegava essa menina e colocava para o abuso do dentista. Aí essa menina foi alcançada pelo Evangelho, mas tinha toda a questão de repúdio, né, ao sexo masculino, e por isso tinha já o estereótipo de uma moça macho, né? Andava como homem, brigava como homem, falava como homem. E foi assim um processo duro, difícil, mas ao mesmo tempo assim lindo de ver a transformação do Evangelho e o poder de Deus na vida das pessoas, né? O dia que nós compramos, eu acho que um batom, um esmalte, uma coisa assim, e aí o primeiro dia que ela conseguiu vir no aconselhamento já de esmalte, né? De batom. Aí eu lembro que um processo longo, né, irmão? Mas eu lembro que num dia ela veio, estava toda nervosa, brava. E o que aconteceu? Um cara mexeu com ela no ônibus. E aí ela ficou muito arara. Ela queria bater no cara. Não, você agora é uma moça linda. É lógico que ele não pode mexer contigo, mas ele foi desrespeitoso com você? Não, ele piscou para mim. Né? Então não tinha nada de desrespeito. O cara começou a se interessar por ela. E ela teve uma crise, porque como? Uma coisa dessa podia acontecer comigo? Né? Dentro desse processo, para você ter uma ideia, eu tive que ensinar ela a andar. Porque ela andava como homem. Né? Só faltava fazer igual os coisas, né? Dar aquela coçadinha. Aí andava igual homem. Aí você tem que chegar, não, você é uma moça. Deus te fez linda, com traços femininos, você precisa andar como moça. Então como que eu ando? Andar igual um pato, um trem. Aí você vai, processo. E aí você vê o processo transformador, né, de Deus e o Espírito Santo agindo e tal. Depois acabei perdendo contato, mudou de cidade e tal. Hoje eu não tenho contato, não sei mais o que aconteceu. Mas espero que todo o processo tenha sido, de fato, produzido mudança, né, para a vida. Né? Mas são situações dessas que mostram que aquilo foi fruto de uma situação que o próprio pai causou na vida dela. Então foi algo aprendido. A prática, né, de pecado, ela é reforçada. Então foi algo aprendido e que só Jesus mesmo para transformar um negócio desse. Tudo bem? Que mais? Eu acho que Levítico 19, verso 29. Capítulo 20, verso 15. 15 e 16, né? Então Levítico 20, verso 15 e 16. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles.
Então, a ideia de que a bestialidade era algo abominável, inclusive passível de pena de morte. Passível de pena de morte. Né? Aí você fala assim, pastor, isso não acontece. Meu Deus do céu! É mais comum do que você imagina. Eu até que citei isso aí algum dia atrás, aí, uma das vezes que nós comentamos isso. Nós moramos numa cidade que tinha uma faculdade de veterinária grande, que dava assistência à população de graça, e alguns irmãos que, inclusive, já no curso de mestrado, doutorado, né, que era responsável pela clínica veterinária, falaram, pastor, toda semana tem um caso. É algo assim, absurdo. Né? E que gera aí uma série de situação de promiscuidade, bestialidade envolvendo animais. Então, tem. Dá uma olhadinha comigo lá em Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo 5, verso 7 e 8. Como, vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria da nação como esta? Então veja, não só essa questão do adultério, tal, mas aí você vai ver toda a questão de bordéis, né, de frequentar bordéis, de ter bordéis, de procurar a companhia de meretrizes, como garanhões, como bandos. Aquela ideia das orgias, né? A moçada se reúne, vamos lá para a zona, aquela coisa toda, fazer a festa. Tudo isso são situações que apontam para a quebra do sétimo mandamento e como algo pernicioso na perspectiva bíblica e que Deus, inclusive, revela aos seus que o seu desejo, e não só o seu desejo, mas a sua aplicação é de punir aqueles que assim cometem. Não é à toa que o próprio Salomão vai dizer em Apocalipse que o adultério, a promiscuidade ou qualquer prática relacionada à quebra do sétimo mandamento é loucura. Porque você vai estar trazendo sobre si a maldição do próprio Deus. E o promíscuo, irmãos, geralmente você vê que quando não há mudança de vida, não há conversão, não há transformação, o adúltero, o promíscuo, a vida sempre vai de mal a pior. O cara pode até viver bem por um tempo, mas dali a pouco você vai ver que é loucura, é aquilo que a própria palavra de Deus coloca como sendo uma consequência do ato de loucura, de insanidade contra o padrão de pureza e santidade de Deus, vai acabar sendo aplicado. Tudo bem até aqui, irmãos? Nós vamos parar hoje por aqui, e a semana que vem a gente continua dentro desses pecados proibidos, que eu resolvi fazer a separação com os textos, porque do jeito que a gente estava fazendo, a gente acabava não tendo muita referência, né? Eu deixava para que você lesse em casa, e eu sei que você não lia em casa, ou pelo menos, né? Então eu preferi a gente talvez tentar dar uma mudada aí, para pelo menos fundamentar com os versículos, para não ficar simplesmente aquela, o pastor Everton disse, não, vamos ler o que a palavra de Deus está dizendo. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Resolver que nunca mais apareceu na vida. É difícil, mesmo porque é o seguinte, a própria profissão de fé, como que o pastor, humanamente falando,
chega para o cara e fala assim, pastor, eu quero fazer profissão de fé. Tá, mas você está arrependido? Você crê em Jesus? Creio, pastor, eu quero fazer a profissão de fé. Aí eu olho, você olha para a cara e fala, você tem uma cara de malandro, velho. Eu não vou fazer batismo seu não, vou fazer. Não tem como você fazer um negócio desse. Você pode até ter um discernimento lá e falar assim, meu Deus, tenha misericórdia, mas isso aqui não vai vingar. Mas mesmo assim você não pode fechar a porta. Então o cara chega, faz o nosso casamento, regulariza a situação, você vai falar para o cara, não faço. Então é complicado. Se ele falou, deve ter lá os motivos dele, mas é uma situação complicada. Porque qual que é a postura? Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Se alguém está dizendo que está arrependido e quer se reconciliar com Deus, não sou eu que julgo. Se o cara está querendo usar a igreja ou me usar, Deus vai cobrar dele. É mais juízo, ele está amontoando brasa na própria cabeça. Agora, o meu papel é ser esse ministro de reconciliação. Tá bom?